Que é isso, conexão de... É? Quando tá dando aqui conexão de rede baixa, a internet tá ruim? Conexão de rede baixa tá ruim, né? Olha, eu podia estar me irritando. Mas não vou querer mandar essa mensagem. Pode ligar. Glória a Deus. É isso aí, meus irmãos. Vamos entrar na palavra. Eita, glórias. Aleluias. Eu vou estar lendo aqui uma palavra que se encontra no livro de Lucas, né? Lucas capítulo 4 e no verso 18, a qual está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Glória a Deus. Essa palavra, meus amados, ela é uma palavra que foi a primeira, né? O primeiro versículo que Jesus, quando ele volta do deserto, ele agora pega o livro, né? O pergaminho, e abre o pergaminho e está escrito esse versículo: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. É o primeiro versículo. Pois bem, a palavra do Senhor, ela tem um significado na nossa vida. O Espírito de Deus, ele não foi colocado apenas, né, na vida do homem, da mulher, para dizer eu tenho o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele tem uma função na terra. O Espírito de Deus, ele veio para nos ajudar, tirar a cegueira dos nossos olhos e dar discernimento para a nossa caminhada e para o propósito de Deus nas nossas vidas. Quando Jesus disse, o Espírito do Senhor está sobre mim para pregoar os pobres, ele foi cheio do Espírito naquele deserto. Ele foi tomado pelo poder de Deus tão grande. E ele volta agora tomando, né, agora o seu ministério. E ele recebe, né, a palavra e ele lê, dizendo, eu vim. Para que eu vim? Eu vim para dar vista aos cegos. Eu vim para dar liberdade aos cativos. Eu vim para libertar os oprimidos. Eu vim trazer uma nova vida. Eu vim para que vós viveis em novidade. E hoje, querido, o Espírito de Deus está na nossa vida. Hoje Deus te encheu de algo tão grande na minha vida, na sua vida. Não é apenas para nós dizer eu tenho o Espírito, mas para que a obra, o ministério de Cristo possa ter continuidade através da nossa vida. Nós de nós mesmos nada faríamos. Nós de nós mesmos, se fosse nós pegar a Bíblia, nós pegávamos e não entendia a palavra de Deus. É por isso que o Senhor, né, ele nos encheu do Espírito Santo. O Senhor nos ungiu e colocou a marca de nós. Colocou o teu Espírito sobre as nossas vidas, para que venhamos fazer a diferença. O ministério é de Cristo. A obra quem faz é Deus. Mas somos o instrumento de Deus. E não podemos agora cruzar os braços e dizer que está tudo bem. Não podemos agora sentar acomodado e dizer agora está tudo bem. Não.
Se o Espírito de Deus habita na sua vida, você tem que ir, fazer a vontade de Deus. Não você vive mais, mas Cristo vive em você. Não eu vivo mais, mas Cristo vive em mim. As nossas paixões, elas foram crucificadas. As nossas vontades já não são elas mais que têm importância na nossa vida. Agora, o que tem importância é a vontade de Deus na sua vida. E o Espírito ele vai encarregar de nos guiar, mas para isso tem que ter uma obediência. Deus ele quer te levar mais além, mas para isso é preciso você posicionar. Você colocar na direção que Deus te colocou, que Deus te chamou. Porque o Espírito de Deus não é colocado para ser apenas ali dizer que tem. Ele veio com a função, você tem uma função nessa terra. Você que é cristão, você que tem o Espírito de Deus. Você que recebeu essa chama, essa chamada. Essa chama ardeu no seu coração. Recebeu ali o Espírito de Deus na tua vida. E você está aí sentado de braço cruzado. Eu quero te dizer, aleluia, vai passar uma prova. Por quê? Porque Deus não me chamou para sentar. Porque Deus não te chamou. O próprio Jesus, ele declara que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar, para pregar aos pobres. Esses pobres que Jesus está dizendo não são uma posição social, é uma posição de espírito. Essa pobreza que ele relata não é financeira. Ele relata aos pobres de espírito. O que é um pobre de espírito? A pessoa que não tem o Espírito Santo. Mas aqui vem o evangelho ser pregado. Aí Deus te leva, Deus te encoraja, Deus te enche, Deus te unge. Para você levar essas novidades àqueles que não têm. Mas o problema é como o povo se acovardou nos dias de hoje. Coloque impedimento no seu chamado. Coloque impedimento no seu ministério. Eu não posso, eu não vou. Mas eu tenho o Espírito de Deus. O Espírito de Deus não vai estar numa pessoa para ficar acomodado. O Espírito de Deus, ele só vai ser colocado em alguém que vai dar continuidade no trabalho de Cristo aqui na terra. Se tem alguém que diz, eu sou cheio do Espírito, mas eu não faço a obra, ela é vazia do Espírito. Porque o Espírito faz a obra. O Espírito nos impulsiona. O Espírito nos incomoda. O Espírito nos alerta, nos leva ao desejo de fazer a vontade de Deus. Aleluia, aquele que tem o Espírito de Deus, ele não faz mais a sua vontade, as suas paixões foi crucificada. O dia que eu aceitei a Jesus, que você aceitou Jesus, nós recebemos desse Espírito e crucificamos as nossas paixões. O problema é que muitos acham que pode fazer a vontade de Deus e só te fazer o desejo da sua carne. Ou você recebe a Deus e crucifica a sua paixão, ou você tem a sua paixão e negou a Deus. Não podemos ter as duas coisas juntas, porque o Espírito, ele tem inimizade com a nossa carne. O Espírito, ele não vai inclinar para a vontade da carne. Eles são inimigos. Há uma guerra, uma batalha muito grande. São inimigos travados. Você já viu que é a batalha espiritual? Aquela batalha que você quer ir na igreja, mas o corpo está cansado. Você quer orar de madrugada, mas o sono não deixa. O sono ele é maior do que orar. Pessoas que até colocam propósito, mas não chega nem ao segundo elo, porque não aguenta, porque, na hora que o celular desperta, que é para você levantar, você ali desliga o celular e dorme de novo. Na amanhã eu começo. Não tem como o Espírito ter amizade com a sua carne. Não tem como a sua carne ter amizade com o teu Espírito. Porque o Espírito vai inclinar para a glória. A carne vai inclinar para o pecado. A carne te convida a pecar. A carne te chama a fazer o que desagrada o Espírito. Esse é inimigo.
Ele não vai, a sua carne não vai te levar a agradar o teu espírito. Ao Espírito de Deus. Ela vai levar a agradar a vontade do homem. O homem nasceu na carne, no pecado. E essa carne só puxa me levar a desejar o que é errado. Mas aí o Espírito, quando eu sou ungida, quando você é ungido, a qual Jesus falou, o Espírito do Senhor me ungiu. Aí vem uma guerra, vem a batalha. Porque já são duas, não são mais uma. Quando eu estava no mundo, era só minha carne. Mas agora que eu estou na igreja, eu tenho o Espírito e ele quer empurrar a carne. Mas a carne quer mostrar para ele que ela sempre esteve ali. A carne vai dizer para o Espírito, eu estava aqui primeiro. E o Espírito vai dizer, eu cheguei, porque ela vai viver em novidade. É por isso que nós precisamos vencer batalhas. É por isso que a sua maior luta, a sua maior prova, a minha também, não é as coisas físicas que eu posso ver. Não é as coisas que eu posso tocar ou que eu possa resolver pessoalmente. A maior batalha do cristão se chama batalha espiritual. Porque o Espírito veio para romper as fronteiras da carne. Mas a carne ela não vai desistir. Ela vai lutar para permanecer. É aonde nós temos que ser forte. É aonde que nós temos que ter, né, um foco. É aonde você tem que ter. Porque muitas pessoas desistem do evangelho. Porque muitas pessoas estão abandonando a presença de Deus. Muitas pessoas saíram da igreja. Não enfrentou a batalha espiritual. Deu lugar para a carne e a carne venceu o espírito, matou o espírito. Matou a vida espiritual que a pessoa tinha. Por quê? Porque ela levou para o lado da carne e não lutou para ajudar o espírito. Que é mais fácil ajudar a carne. Para mim ajudar a minha carne não tem tanta dificuldade. É fácil, qualquer lugar que eu chego tem um convite. E é convites bons. Por que agradar o Espírito é tão difícil? Porque o Espírito me conduz à vida eterna. O Espírito me leva a viver uma vida de muitas renúncias. O Espírito me exige mais do servo de Deus. Você tem que abrir mão de muitas coisas para viver no Espírito. Você tem que abrir mão e deixar muitas coisas que você até gosta de fazer para viver no Espírito. E todo mundo quer viver o melhor. Aparentemente a carne é melhor que na terra. Porque aqui na terra tudo que batemos nas portas nós encontramos as coisas materiais. Mas a diferença é quando nós partimos desse mundo. Porque a palavra diz, a porta é estreita. O caminho é estreito. Mas não estou falando de um estreito que não vou ter dificuldade. Está falando de um estreito que eu vou ter dificuldade. O caminho para seguir a Deus, ele é tão estreito que eu tenho que largar bagagem. Eu não vou passar por ele com as bagagens que eu vim lá do mundo. Você está entendendo a guerra que você está enfrentando, a batalha que você está enfrentando? O caminho estreito que Deus te chamou para passar, não cabe a bagagem que lá do mundo você traz. Aquele tanto de mala, de bolsa, de sacola. Você vai ter que colocar mala, vai ter que largar a bolsa, vai ter que colocar sacola. A mala do diabo tem muitas coisas. Mas a mala que Deus me deu só tem uma coisa. A Bíblia. A coisa que, né, nós temos que estar no Espírito para entender. A mala do diabo, você vem do mundo trazendo malas e malas. Mas o caminho que Deus falou, você veio agora e vai ser ungida. E o caminho que você vai passar agora é estreito, não cabe essas bagagens que você traz. Apenas a palavra. Essa palavra vai estar escrita no seu coração. Porque no livro de Provérbios fala, filhinhos, guarda os meus mandamentos. Filhinhos, escreva na tábua do seu coração. Coloca como, né, de pendurado no seu pescoço a lei para meditar nela dia e noite e nunca desviar os seus pés. Porque o tempo, as lutas, ela faz nós desviar se nós não focarmos na obra do Senhor. A perseguição, a provação é tão grande que você tem hora que fala para mim, chega, já não aguento mais. Mas o Espírito de Deus te ungiu. O Espírito de Deus me ungiu. E eu tenho a responsabilidade agora. Unção não foi derramada para enfeite. Unção, ela é derramada para fazer a diferença.
Unção não é algo que chega e qualquer um pode pegar e sair passando em um e em outro. Não é qualquer um que pode chegar ungindo. Por quê? Porque a unção, ela é separação. Unção, para ser derramado na cabeça de alguém, eu estou separando esse alguém para uma obra. Se o Espírito de Deus te ungiu, é para você fazer a obra. Se o Espírito de Deus está sobre ti, se o Espírito de Deus está sobre mim, é para mim ir libertar os cativos. E o Senhor está dizendo a pessoas dessa manhã: sai, né, do conforto e vai resgatar os que estão presos. Sai da posição de que está bom, porque ninguém hoje quer fazer obra. Por quê? É muita luta. Missionário, eu não vou fazer porque tem muita luta. Fazer a obra de Deus é muito difícil, é muita perseguição. Só, aleluias, que você esquece que o Espírito de Deus, ele é valente. O Espírito de Deus, ele é ousado. O Espírito que está sobre a minha vida, ele é autoritário. E ele vem me dar essa autoridade, ele vem te dar essa autoridade para passar por cima dos obstáculos e ter aquilo que Deus te chamou na sua vida. Viver, fazer, obedecer, trabalhar. Amados, Jesus não me levantou. Jesus não te levantou para você apenas chegar dentro da igreja, sentar num banco, levantar na hora de ir embora, chegar em casa e dormir. O que mais tem é esse tipo de cristão hoje. Vê uma vida de rotina. Entra na igreja, sai da igreja, vai embora e não tem mais nada. E eu te pergunto nessa manhã, se o Espírito de Deus te ungiu para libertar os cativos, cadê os cativos que você está libertando? Se o Espírito de Deus te ungiu para pregar boas novas, aonde estão os que estão vivendo em novidade? O que você tem para apresentar para o Senhor? Qual é a obra do Espírito Santo na sua vida? É tempo de nós acordarmos. É tempo de nós observar o que a palavra diz. Você vê que o mesmo Jesus aqui que recebeu esta unção do Espírito Santo, essa palavra, e ele saiu libertando, expulsando os demônios, quebrando as correntes, dando vista ao cego, levantando os paralíticos. Quando estava perto dele partir para a glória, ele agora chama o seu discípulo e diz: pega as suas capas, pega os seus alforjes, pega a sua espada e vai, porque eu vos dou autoridade. Eu vos dou autoridade, ei cristão. Amados, olha aí. Eu te dou autoridade para pisar em serpente e escorpião. Eu te dou autoridade para curar os enfermos e expulsar o meu adversário. O meu adversário vai tentar contra as vossas vidas, mas eu estou dando a minha autoridade no meu nome na sua vida para você expulsar ele. Ou seja, o inimigo de Deus é o inimigo nosso hoje. Inimigos sempre os guerreia. Inimigos vivem em guerra. Como é que nós podemos cruzar os braços e dizer: eu não vou fazer nada porque eu não quero procurar luta? Então você não está fazendo mais parte dos 300. Você está fazendo parte dos desviados que voltou. Tem muitos dentro da igreja dizendo: eu sou cristã, eu sou da igreja tal. Não interessa a placa da igreja, interessa a marca de Cristo que tem na sua vida. Placa da igreja é apenas placas. Às vezes hoje tem um nome, amanhã até muda e coloca outro. O que vale a pena é a obediência que você tem de fazer a vontade de Cristo na terra. O que vai levantar a perseguição para tentar te matar, aleluias, é porque você recebeu desse Espírito e você comprou guerra com o inimigo. Nós entramos cada dia diante de uma palavra dessa aqui, ó. A palavra é o que liberta. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. É essa palavra. E Deus está dizendo: muitos dizem que tem meu Espírito, mas não tem obra. Muitos dizem ser meu, mas não tem promessa. Muitos dizem que é meu servo, mas não tem obedecido o servo. Obedece o seu Senhor.
O que você está fazendo pouco tempo que te resta na terra? O que você tem feito para mudar a vida de pessoas que estão em sua volta? Eu quero te dizer que uma palavra muda a vida. Uma oração fecha a cova. Um conselho sábio dentro da palavra dizia caminho transgressor. É para isso que Cristo me chamou. É para isso que Cristo te chamou. A pregoar liberdade aos cativos. Ai, recebeu o Espírito, vai libertar os cativos. Quantas pessoas passou no teu caminho e você não falou a palavra? Pessoas entrou dentro da sua casa, saiu. De repente você tem uma notícia que aquela pessoa não está mais entre nós. Mas eu vi ele ontem. Mas ontem ele passou lá em casa e você fez o quê? Nunca devemos deixar de pregar a palavra. Seja na igreja, seja para uma alma. Porque essa, palavra. Quantas pessoas estão vivas hoje? Porque você fez uma oração, você pregou para aquela pessoa e ela obedeceu. E ela deixou de ir no lugar que ela ia por causa que Deus te usou numa revelação. E naquele dia o diabo estava com tudo armado. Mas ela obedeceu a voz de Deus e não foi. E o diabo caiu por terra. Aí eu quero te dizer, nós saqueamos o inferno. Nós compramos uma guerra com o diabo. Mas não podemos olhar para a guerra para o diabo porque ele é feio. Temos que olhar para Cristo que nos revestiu de armadura. Temos que olhar para Jesus sabendo eu vou ter luta e prova, mas eu tenho autoridade de Deus na minha vida. O Senhor está entregando autoridade hoje para pessoas. O Senhor está despertando muitas pessoas que estão aí na escuta. O Senhor está falando ao coração de você agora, meu irmão. Ao seu coração, meu irmão, você que nos escuta nessa programação, nessa manhã. Você que por causa do seu problema, você que por causa da sua luta, você cruzou os braços. Talvez a sua luta é porque você cruzou os braços. O dia que você recebeu o ir de ir, aleluia, a luta sua acaba. A sua luta vai passar. Sabe por quê? Porque tem crente que é Jonas. Se não for no meio de um vento, no maremoto, de uma tempestade, no ventre de um peixe, mas não anda de jeito nenhum. E às vezes você fica aí, eu só vivo na prova. Quando Deus mudar minha sorte, eu vou fazer a obra. Ô Jonas, Deus não muda a sorte. Tem Jonas que Deus tem que pegar ele, nem que seja no meio do vendaval, e levar nas asas do vento, no vento da baleia, do peixe. Então acorda. Porque é tempo de você se posicionar. É tempo de você que está dentro da igreja sentado de perna cruzada. Você que só chega dentro da igreja e acha que obra é só chegar na igreja, subir no altar e cantar. Obra só é se você estiver no altar. Talvez você não tenha nem tanto tempo de estar no altar, não tenha nem tanta oportunidade de ficar no altar. Mas lá fora, os cativos estão lá fora. Aqueles que estão dentro do hospital estão tendo atendimento. E quem está lá na rua, desprevenido, está tendo atendimento de quem? É lá que nós temos que ser cristão. É lá que nós temos que nos posicionar para fazer a obra. Para de querer ficar sentado em cima de uma cadeira confortável e pega, arregaça as mangas e vai atrás dessa alma perdida. Vai atrás desses que está gemado nas correntes de Satanás. Porque Deus tem obra grande, vitórias na vida deles, mas na sua vida. E tem coisa que Deus me chamou para fazer a diferença. Deus está te chamando nessa manhã para você fazer a diferença. Deus está te chamando nessa manhã para você se despertar. O id. Cadê as visitas que você ia? Cadê o ciclo de oração que orava de manhã e dali já ia para as visitas que estava marcada? Quantas almas aceitavam Jesus nessa visita que você ia cheia do poder de Deus? Cadê essa igreja na terra? Cadê esse povo violento com Satanás? Sedento por Jesus? Que levantava às 5 da manhã, orava na igreja. Quando era 7, 8 horas, eu estava com campanha na casa das irmãs, das pessoas que necessitavam, ajudando. E quantas almas juntavam naquelas casas? Quantos jovens aceitou Jesus porque os capetas caiu por terra?
As castas de demônio, não existiu jejum e oração que estava na sua vida. E hoje você reclama, mas olha para a sua vida, quem é você hoje, quem era você antes. Abriu mão do chamado de Deus. É preferível sentar e colocar defeito em A e em P, de que olhar para você e falar que o defeito está na sua vida, porque você relaxou com o seu ministério. Que você não está levando a sério mais o seu ministério. O seu ministério, ele não é ministério porque você tem uma plaquinha no pescoço. O seu ministério, ele não é ministério porque você fala, eu sou pastor, eu sou missionário, missionária. O seu ministério, ele será um ministério quando tiver fogo e azeite na sua vida. Esse fogo e esse azeite vai romper fronteiras na sua vida. Você vai passar para resgatar os que estão perdidos e o inimigo não pode tocar em você. Os demônios não podem tocar na sua vida porque você está no ID de Jesus, está revestido de autoridade. E eles têm que prostrar e respeitar o teu chamado, respeitar o teu ministério, saber que Deus te levantou. Então Deus está falando nessa manhã, levanta e posiciona, levanta nos propósitos de jejum e oração. Levanta e vai ler a Bíblia, sai do WhatsApp, sai do Facebook, sai da frente da televisão e deixa a Bíblia criando poeira, já nem sabe onde que a Bíblia anda. Está perdida por algum cômodo da casa. Essa maldição de WhatsApp hoje não deixa ninguém ler Bíblia mais. Essa maldição de Facebook, você dorme de madrugada, já não ora mais, não levanta cedo para ir no monte. Porque quando viu, a noite já tinha acabado. Isso é um laço que o diabo tem no pescoço de muitas pessoas, irmão. Internet é uma coisa que nós temos que usar para fazer a obra de Deus. Não ser uma corrente de Satanás no seu pescoço. Não ser uma coleira no seu pescoço que Satanás te domina, falando você não vai mais orar, você não lê mais Bíblia, você não vai fazer mais nada, porque eu te domino. Quantas pessoas Satanás vai para sua cara e você fala, eu sou uma pastora, eu sou um pastor, e o Satanás fala assim, é nada, você fica na internet só fazendo o que não presta. Mas deixa você pensar, tá bom assim. Pode continuar pensando que você é alguma coisa, tá bom? Eu tenho a coleira mesmo, eu te domino na hora que eu quiser, quando eu quiser, da forma que eu quiser. Deus não chamou crente para ser dominado pelo espírito maligno. Não tem esse negócio de estar fazendo jejum por causa de WhatsApp, jejum por causa de Facebook. Toma vergonha na cara. A Bíblia aqui para ler, ó. Cadê os estudos? Que fazer jejum para sair de uma carniça dessa, desinstala ele. Arranca ele do seu celular. Por que fazer jejum para daqui a pouco você estar cutucando ele de novo? Se ele te domina, o que é que Jesus disse? Se o seu olho te faz pecar, arranca seu olho. É melhor entrar no céu com um olho só do que ir para o inferno com os dois. Se tua perna, teu braço te faz pecar, arranca eles. É melhor chegar no céu faltando um deles do que ir para o inferno com todos eles. Se essa miséria está fazendo você pecar, se isso é a coleira de Satanás na sua vida, arranca ele. Vai lá, apaga tudo, deixa só para receber uma ligação. Porque você não tem domínio. Nós temos que ter domínio de tudo. Eu não estou dizendo que eu não mexo, não. Eu mexo, eu estou tendo live, fazendo live. Responde, né? Os pedidos aqui da rádio, Mas às vezes, quando eu chego em casa, geralmente eu olho o WhatsApp. Eu atendo uma ligação que eu estou ligando. A não ser que eu esteja esperando uma resposta de alguma coisa. Mas às vezes eu não tenho nem tempo de olhar. Às vezes eu vou ver de noite. Já responde e já sai logo. Por quê? Porque se nós dá lugar para o Satanás, ele nos prende. E a tecnologia, ela tem seu lado bom, mas tem sido um instrumento que o próprio diabo falou que viria na terra para dominar essa geração. Então nós temos que ter o zelo e o cuidado de não deixar ela nos dominar. É nós que temos que dominar. Porque o Espírito de Deus nos liberta, nos direciona, nos capacita e nos adverte a hora que nós estamos errando. A hora que nós estamos em falha. E hoje não está tendo mais leitura bíblica. Não está tendo estudiosos da Bíblia mais. A Bíblia se tornou um livro que está esquecido. Porque ninguém tem mais tempo. Põe a Bíblia no colo e o celular na mão. Depois pega a Bíblia e guarda sem nem ter lido.
Olhou por cima e nem sabe o que é que leu depois, que foi responder as mensagens e entrou na conversa ali e esqueceu. O diabo está tirando a visão de muitas pessoas. Uma cegueira que você não está vendo, mas nós estamos aqui, né, levantado por Deus, para dar vista ao cego, na autoridade de Jesus, da liberdade aos cativos. Então, no nome de Jesus, seja liberto aí agora. Receba a visão de Deus e vai pregar o evangelho. Vai levar liberdade àqueles que estão em necessidade de libertação. Porque Deus nos chamou para fazer a diferença. E temos que prestar conta da nossa responsabilidade, do nosso compromisso. Aleluia. O Senhor nessa manhã, Ele tocou de maneira poderosa no coração de muitas pessoas. Mas tem uma irmã que você até chorou e agora. Porque o Espírito Santo te levou no tempo das consagrações. E você agora lembrou de quem você era, do que você se tornou hoje. Você passava por todos os obstáculos e vencia, saltava a muralha. Hoje é uma pessoa que, às vezes, dependendo do culto, vai porque não aguenta. Tem dia que vai, tem dia que não vai. E o Espírito Santo falou poderosamente no seu coração. Essas castas de demônios, jejum e oração e obediência. Levanta, minha querida. Pega de volta o que se perdeu. Busca pela restituição do seu ministério. Busca pela restituição da sua família. Não deixe o inimigo ganhar campo dentro da sua casa, não. Não deixe o inimigo ter legalidade no meio dos teus, porque a autoridade, aleluia, Deus colocou na sua vida. Mas você mudou, não foi Deus que mudou. Mas há tempo de restituição na sua vida. É tempo de restauração. Aleluias. Quantos pregadores e pregadoras. Quantos pregadores que estão aí parados. Quantas pregadoras que deixou de pregar e a sua vida acabou. Quantas mulheres, homens cheios de Deus, hoje não aguenta mais orar. Foi Deus que mudou, meu irmão? Foi não. Foi a guerra carnal e espiritual. E nós esquecemos de alimentar o espírito e saciou o desejo da nossa carne. E hoje a nossa carne está gigante, o espírito está flagelado. Está esmilinguido. Pessoa chega na igreja e começa a abrir a boca de sono. Não está nem escutando mais a palavra. O espírito está ali, né, todo destruído. E a carne está ali gigante, obesa. É tempo de colocar a carne para jejuar. É tempo de alimentar o teu espírito. Eu crabaçúbia. Deus está falando com pessoas nessa manhã. Deus está falando, é tempo de você alimentar o teu espírito. É tempo de você levantar um propósito para a semana. É tempo de você tirar uma semana de jejum e oração para a sua vida espiritual. É tempo de você focar naquilo que o diabo está de olho para tirar em você. Oh, aleluia. Nem sempre que Deus fala que a oração da missionária, ela vai orar para Deus te dar força, mas o projeto é seu. Você vê que tem um médico obstetra para ajudar a mulher a trazer o filho ao mundo, dar à luz uma criança, mas é ela que tem que passar dores de parto. É ela que tem que passar por aquelas dores. O médico obstetra vai ajudar a trazer, mas não vai fazer por ela. Tem coisa na nossa vida que eu vou orar, te ajudar, mas aquela situação é você que tem que enfrentar. É você que tem que posicionar. Deus está falando nessa manhã quantas pessoas. Ele está tocando nas vistas de pessoas de cegueira espiritual. Deus está arrancando escama. O Senhor está falando poderosamente. Porque tem pessoas que tem mais de 2 meses que não fazem um jejum. Como é que vai orar de madrugada, meu Deus? Como é que vai dobrar o joelho para orar e vai aguentar ter alguma palavra de madrugada? As castas de demônio que saem com jejum e oração, está tudo aí tribulando. Mas o Senhor está te chamando, é tempo de viver o melhor de Deus na sua vida. É tempo do renovo de Deus.
É tempo do novo de Deus chegar na sua vida. Começa pelo seu ministério, pela sua vida espiritual. Quando eu falo seu ministério, eu não estou falando da igreja. Eu estou falando da sua vida pessoal com Deus. Eu estou falando da sua intimidade com Deus nessa manhã. O Espírito Santo está gemendo por pessoas nessa manhã. O Espírito Santo está intercedendo por você nessa manhã. Aleluia. Eu posso ouvir, eu posso sentir a presença de Deus aqui nesse lugar. Eu posso sentir Deus levantando pessoas. Pessoas estão começando a flutuar. Porque tem uma grande mão levantando pessoas através dessa palavra nessa manhã. Aleluia. Através desse alimento que Deus está te dando. Levanta nessa manhã, querido. O Espírito está gemendo a noiva, pela noiva. O Espírito está gemendo pela tua alma, porque Ele não tem prazer de ver você perder. Ele não tem prazer de ver você na situação que se encontra. A alegria do Espírito Santo é quando você começa a orar, quando você começa a dar lugar e Ele te enche. Porque ali Ele está fazendo a obra através de você. Mas quando você, baixa a guarda, Ele não tem como trabalhar porque você baixou guarda. E Ele está te levantando nessa manhã. Campanhas pela madrugada. Deus está chamando o meu povo, para buscar de madrugada. O Senhor disse: aquele que de madrugada me busca, me acha. Os que de madrugada me buscam, me acham. E eu vou colocar um propósito pela madrugada. Eu vou também estar levantando um propósito pelas madrugadas. Eu vou estar orando direitinho, colocando o horário. As pessoas que me acompanham pelo Facebook, se quiser entrar nessa campanha, nós vamos fazer juntos. Eu vou depois estar aqui orando a Deus e buscando de Deus a direção para nós pela madrugada estar buscando. Eu vou estar entrando pela madrugada com vocês. Porque eu sei que é difícil orar sozinho. Eu sei que é difícil levantar e joelhar sozinho quando a pessoa está fraca. Mas nós vamos entrar nessa campanha, os que de madrugada me buscam, me acham. E eu vou estar anunciando o dia que eu vou começar aqui para vocês. Você que tem condições de madrugada, aleluias. Se você não tem condições de acompanhar ao vivo pelo Facebook, me manda uma mensagem no WhatsApp, eu vou mandar mensagem para você no WhatsApp, para nós começar a orar. Você que pode estar ao vivo, nós vamos estar ao vivo pela madrugada. Eu vou buscar direitinho a hora certa para nós buscar. Vou orar a Deus, para Deus revelar a hora. Se é 3, se é 4, se é meia-noite, não sei. Mas eu vou te ajudar e você vai me ajudar também. Porque a batalha está travada. Mas nós vamos estar num propósito pela madrugada. Pela madrugada nós vamos estar orando uns pelos outros. E pela igreja. Pastores, pastoras, aí missionários. Entra aí no Facebook, Ana Souza. Ou pelo meu WhatsApp, que é o 985336878. E nós vamos entrar nessa campanha. É tempo da igreja unir as mãos, não está em guerra. É tempo de dar as mãos para buscar o Senhor e não guerrear um contra os outros. As nossas lutas não é contra a carne nem contra sangue, é contra a potestade. E hoje é guerra contra a carne que se vê e as potestades ganhando terreno. Não é assim. Eu vou estar aqui divulgando, quando eu voltar aqui. E nós vamos estar orando pela madrugada. Nós vamos entrar, vai preparando. Você vai fazer o jejum pela manhã, em prova de algo, pela sua vida espiritual. É pelo espiritual, pelas igrejas, pela sua vida, pelo seu ministério pessoal, que nós vamos estar levantando esse propósito. Que Ele é de Deus na minha e na sua vida. Estamos vivendo os últimos dias. Precisamos ser revestidos das armaduras, do poder, da glória de Deus. Então vai preparando, fique na expectativa. Que eu estou divulgando aqui, que nós vamos estar começando essa campanha. Os que de madrugada me buscam, me encontram. Pode chamar mais pessoas para entrar nessa campanha. Tá? Pode chamar mais pessoas. Vamos fazer um grupo de oração pela madrugada. De busca, intercessão uns pelos outros.
Porque o diabo não vai massacrar essas almas. Se o Espírito de Deus nos ungiu para levar liberdade, essas almas têm que ser libertas. Mas você vai fazer o seu sacrifício também. E eu vou fazer o meu. As horas já não dá mais tempo, querido. E o Senhor possa tocar sobre cada nome que está aqui nesse caderno. Cada nome que eu escrevi aqui nesse caderno. Pessoas têm pedido oração por portas abertas, pela saúde, pelo conjugo. Que o Senhor possa visitar, que o Senhor possa quebrar as correntes. E o Senhor venha renovar a vida espiritual de todos que precisa. Aleluia. Esse que colocou em cima do receptor copo com água, objeto, peça de roupa. Aleluia. O Senhor possa estar consagrando, em nome do Senhor Jesus está consagrado. Essa peça de roupa está ungida, essa garrafa com água, esse copo está ungido para a glória de Deus. Ei, essa chave desse veículo que você colocou aí agora, o Senhor está destravando toda a amarração e está te entregando a grande vitória. Receba aí agora, você que estava com dores. A irmã Fabiana, toma posse da vitória. Está repreendido, minha querida. Toda a seta do diabo contra a sua vida já caiu por terra, em nome de Jesus. O Senhor está visitando uma pessoa e está tocando. Você está com a dormência na sua mão, no seu braço. Está dormente, está ficando esquecido. O Senhor está tocando e repreendendo esse mal, te dando vitória nessa manhã. Oh, maravilha de Deus. O Senhor está visitando uma pessoa. Essa pessoa está sentindo tonteira muito forte e a boca amarga. O Senhor também repreende a enfermidade na sua vida e restaura a sua saúde. Toma posse da vitória. Essa camisa vermelha que foi colocada em cima desse receptor, grande é o livramento para a vida deste varão que Deus está dando agora. Toma posse da vitória. Eita glória. Preocupa não, minha irmã. Essa causa que você colocou em cima do receptor aí, o Senhor está trabalhando em teu favor lá na justiça. O Senhor está movendo o sobrenatural para te entregar a tua vitória. Toma posse do teu milagre. Amado, se intercede pela minha vida, pelo ministério Tenda da Glória de Deus. Deus está brandando, Deus está trabalhando poderosamente. Mas a batalha espiritual, a guerra não tem sido fácil. As macumbas, o que Deus tem revelado das macumbas, pelas meia-noite, em prol de matar, tirar minha vida, os voodoo. Por causa da obra que foi ligada na terra, foi ligada no céu, foi concretizado por Deus, mas agora tenta contra a minha vida nas macumbas. Mas Jesus já jogou por terra em nome de Jesus. É por isso que eu disse, uns orando pelos outros. E ganhamos vitória, recebemos vitória. Porque o nosso Deus, Ele é fiel. O nosso Deus, Ele tem poder de destruir as obras das trevas. Para aí se manifestar o Filho do Homem, para desfazer as obras das trevas. Mas é no jejum e oração e obediência. Aí nós vencemos o inimigo da nossa alma. Vou continuar orando por vocês. Vai preparando aí para essa campanha. Vai convidando pessoas para nós entrar nessa campanha. Que vai ser forte. Vai ser poderosa. Lembrando que quinta-feira agora é o 7º elo da campanha Deus e Eu no Val de Jaboque. Então você não pode perder, né? Esse elo tá uma bênção para a glória de Deus. E vamos já estar preparando também uma outra campanha para os domingos. E já está uma que o Senhor já revelou para também dar continuidade nas quinta-feira depois dessa aí. Amém? Vou estar divulgando aqui logo na semana que vem essa campanha. Tanto a do domingo, tanto da quinta-feira. Mas vamos unir a nossa fé e buscar força em Deus, em oração. Que o Senhor nos dá vitória. Amém, meus queridos? São agora 11 horas. Então, não dá mais tempo de orar, tá? Não dá mais tempo de orar. Mas nós vamos, né, continuar em espírito de oração para que Deus dê vitória. Tem uma pessoa angustiada na escuta dessa programação. Essa pessoa saiu de casa e você está desesperada. Nossa luta não é contra a carne nem contra sangue. É contra as potestades. Entra no propósito de oração, que essa obra de macumba vai ser quebrada, tá? E às vezes Deus permite o vento soprar para nós sair do acomodismo, para reagir e receber vitória. Então vamos orar e buscar o Senhor. E o Senhor vai te dar grande vitória, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então é isso aí. Acabou o nosso tempo, o nosso horário. Que Deus continue abençoando ricamente a sua vida,
tá? A sua casa, a sua família, o seu ministério. Receba o renovo, que o Espírito Santo está renovando nessa manhã muitas pessoas, né? Restituindo o ministério de muitas pessoas nessa manhã, colocando o anel que se perdeu nos dedos. Muitas pessoas estão recebendo o anel da justiça de Deus nessa manhã. Então toma posse, permitindo Deus, amanhã nós estaremos de volta, tá bom? Estaremos de volta. Então até amanhã, se Deus quiser.